Hoje é segunda-feira, 1º de agosto, o Senado Notícias está no ar. As prioridades do Senado para este segundo semestre devem ser definidas em reunião de líderes marcada para esta terça-feira, às 9 da manhã. Especialistas e senadores analisam quais devem ser as pautas prioritárias da Casa. Com as eleições se aproximando, deputados e senadores vão enfrentar o desafio de conciliar votações importantes no Congresso com campanhas eleitorais. Na previsão de especialistas, matérias polêmicas e sem consenso, como a reforma tributária, por exemplo, não vão ser votadas. Assim, o que nós devemos ter nesse segundo semestre vai ser a votação, por exemplo, de medidas provisórias, que são matérias que têm um cronograma que não se interrompe pelo processo eleitoral. O Senado provavelmente deve fazer a votação de autoridades que sejam enviadas para o exame da Casa, que também são matérias que não podem esperar o período eleitoral. Mas senadores dizem que a aprovação de medidas que ajudem a diminuir a crise causada no país por causa da pandemia continuam como prioridade, mesmo em período eleitoral. O Senado pode muito bem pautar, por exemplo, o projeto 315 de 2015, que trata da taxação das grandes fortunas. O país pode arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano com esse projeto. Dinheiro que dá para combater a fome e a miséria. Essa é uma prioridade, deixar tudo funcionando a favor das necessidades do povo. Ao mesmo tempo, temos inúmeros desafios a serem ultrapassados permanentemente pelo Congresso Nacional. Eu destacaria, por exemplo, na área da educação, a subcomissão Educação na Pandemia, onde nós já levantamos inúmeras situações que devem ser abordadas para enfrentarmos os desafios, como o chamamento dos alunos, permanência dos alunos na escola, também a tecnologia dentro dos estabelecimentos escolares, a recuperação da aprendizagem. Nós temos medidas provisórias que terão que ser apreciadas até o início de agosto. Nós temos projetos importantes que deverão ser discutidos e votados no Senado, como o rol taxativo da ANS. Nós temos vários outros projetos que são de interesse do país e que o Senado está atento para isso. E eu acredito que chegará à discussão nesse período. E o Congresso Nacional tem até 7 de agosto para votar 3 medidas provisórias do governo. No total, 22 MPs estão na fila para serem analisadas por senadores e deputados. O Congresso retoma os trabalhos no início deste mês e já tem 3 medidas provisórias que precisam ser apreciadas até o dia 7 de agosto, senão perderão a validade. A MP que regulamenta o trabalho híbrido é uma delas. O objetivo é garantir mais segurança jurídica aos trabalhadores e empregadores que passarem a adotar a jornada de trabalho remota em revezamento com a jornada presencial. A MP prevê acordos individuais estabelecendo turnos de trabalho e também as formas de comunicação entre patrão e empregado. Outra MP que vence dia 7 de agosto é a que permite a adoção de regras de trabalho diferenciadas em casos de calamidade pública. Nessas situações, as empresas poderão cortar ou suspender temporariamente jornadas e salários dos empregados. Há ainda a MP que altera para até o dia 20 de cada mês a data de recolhimento do FGTS dos empregados domésticos feito pelos empregadores. Atualmente, a data é até o dia 7 de cada mês. Essas 3 medidas provisórias estão em tramitação na Câmara dos Deputados e depois seguem para o Senado, que também aguarda a apreciação de mais 18 medidas provisórias pela Câmara. Entre elas, a que cria o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, para estimular a contratação e a manutenção desse público no mercado de trabalho. A MP, que muda a tabela de preços do frete rodoviário de cargas e reduz de 10% para 5% o percentual de variação no preço do diesel para a correção dos valores da tabela. Há também a MP que anula, até o fim do ano, créditos tributários para empresas que compram combustível para uso próprio. Outra medida provisória na fila estabelece a instalação de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. Acho que os pontos
talvez de maior impacto é na MP, né, a que trata do trabalho híbrido, né, que talvez tenha aí uma maior divergência, mas em relação ao trabalho na pandemia, né, ou em calamidade pública, né, que estende essas regras, é uma solução até, digamos, positiva, né, porque a gente já tem uma política pública que vai se antecipar a esses casos de calamidade, né, tendo um ambiente climático desfavorável, né, a cada ano, mas então essas medidas tendem a ter pouca resistência. As demais, né, ou por ser medidas provisórias aí, com momento específico de vigência, ou a longo prazo sob o ponto de vista de conflito dentro da Câmara e Senado, tem uma resistência maior para aprovação. Em sessão conjunta, o Congresso Nacional terá que analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos já aprovados pelo Parlamento. Um deles refere-se ao despacho gratuito de bagagens em voos nacionais. A justificativa do governo para o veto é de que a medida aprovada pelo Congresso contraria o interesse público, tendo em vista que, na prática, aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. Mas alguns senadores reagiram. O senador Cajuru postou em suas redes sociais que o Senado vai derrubar o veto presidencial. Na medida provisória aprovada, além dos 10 itens a favor do setor aéreo, não estava contemplado o consumidor. E nós entendemos que o despacho gratuito das bagagens deveria voltar a ter no Brasil para poder incentivar justamente o consumidor a usar o transporte aéreo. Atualmente, quem precisa despachar bagagens tem que pagar um valor adicional. Essa regra é de 2016, quando a ANAC publicou uma resolução nesse sentido, argumentando que a mudança ampliaria a concorrência e permitiria a redução no preço das passagens. Tese que foi questionada por especialistas em defesa do consumidor. O que nós vimos foi absolutamente o contrário. Essas companhias aéreas não vieram para o Brasil, até porque essa insegurança jurídica e essa carga tributária nossa não é para qualquer um. E as passagens, ao invés de baratearem, elas aumentaram assustadoramente. O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas destaca que a gratuidade da bagagem não ajudaria a reduzir o atual preço das passagens. Os preços, infelizmente, flutuaram. Eles caíram logo no começo, porque vinham caindo, depois subiram com a explosão do custo do querosene, com o custo do combustível de 2017 para cá. Para enfrentar o assunto preço, nós precisamos enfrentar esta política de precificação de combustível que hoje penaliza o país inteiro e está na ordem do dia. Não é só um assunto de bilhete aéreo. Mas a Associação Nacional em Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo vai além e diz que o despacho de bagagem nunca foi gratuito. São empresas privadas, cobram pelo transporte do passageiro, pelo transporte da bagagem. Sempre cobraram. Então é falso dizer que voltará a passagem grátis, seja ou não derrubado, veto não importa. A bagagem sempre foi, sempre continuará sendo paga. O que mudou foi a forma de cobrança e o que faltou foi clareza nessa informação. E no primeiro semestre deste ano, o Senado analisou 247 proposições legislativas. 206 foram aprovadas e apenas 3 rejeitadas. A Comissão Diretora do Senado Federal e a Secretaria-Geral da Mesa divulgaram o relatório da atividade legislativa referente ao primeiro semestre de 2022. Os senadores realizaram 82 sessões plenárias com 247 matérias apreciadas e, desse total, 206 matérias foram aprovadas e 3 rejeitadas. 38 matérias ficaram prejudicadas ou com medidas provisórias com perda de eficácia. 149 matérias foram aprovadas em plenário e 57 matérias foram aprovadas em comissões. O Senado aprovou também 62 indicações de autoridades para cargos em embaixadas e órgãos públicos. Nas comissões do Senado, no acumulado até julho, aconteceram 246 reuniões, 213 em comissões permanentes e 33 em comissões temporárias. Aconteceram ainda 113 audiências públicas, 95 em comissões permanentes
e 18 audiências em comissões temporárias. 309 pareceres foram proferidos, 307 em comissões permanentes e 2 em comissões temporárias. Nas redes sociais, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, publicou mensagem sobre o balanço das atividades. No primeiro semestre de 2022, o Senado foi atuante, debatendo e votando matérias importantes para o desenvolvimento do país. Mesmo em ano eleitoral, trabalhamos pela construção do Brasil que os brasileiros e brasileiras querem e merecem. Entre as iniciativas aprovadas pelo Senado, Pacheco destacou a simplificação da tributação sobre combustíveis e a venda direta de etanol pelos produtores aos postos. Na área da educação, o projeto de ampliação do ProUni e a utilização de recursos extraordinários do Fundeb. Na saúde, o Piso Nacional da Enfermagem e a Lei de Proteção à Saúde de Pessoas com Diabetes mellitus. Na segurança, a Lei Henri Borel, que torna crime hediondo o homicídio de crianças pelos pais. Para o setor de cultura, Rodrigo Pacheco destacou a Lei Paulo Gustavo, que visa fomentar a retomada da cultura no período pós-pandemia. Já no apoio às mulheres, os destaques foram o auxílio para a empreendedora feminina prejudicada pela pandemia e a lei de reforço da rede de proteção à mulher. Já no Congresso Nacional, foram realizadas 25 sessões plenárias, 7 sessões conjuntas e 18 sessões solenes. Foram 52 vetos apreciados, 26 prejudicados, 18 rejeitados e 8 mantidos parcialmente. O governo deve começar a pagar esta semana os novos benefícios aprovados na emenda constitucional do estado de emergência e a distribuição recorde de lucros da Petrobras garantiu os recursos. Também nesta semana, o Banco Central faz nova reunião para definir a taxa de juros. Assuntos da coluna de economia com a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Começa nesta terça-feira a 5ª reunião do Copom no ano. A diretoria colegiada do Banco Central estará certamente menos apreensiva com a situação econômica momentânea do país, pois a queda no preço dos combustíveis permite uma leve desaceleração da inflação. Mesmo assim, as estimativas dos agentes do mercado financeiro seguem indicando que terminaremos 2022 com o dobro de inflação prevista inicialmente para o ano. A meta do Banco Central era de 3,5% e estimam fechar o período com 7,15%. Como o Copom trabalha de olho no futuro, é provável o novo aumento da taxa Selic, dos atuais 13,25% para 13,75%, como foi indicado na reunião de junho, e pode aumentar ainda mais até o fim do ano, porque as expectativas para a inflação do ano que vem pioraram. A meta para 2023 é de 3,25%, mas o mercado já estima 5,33%. Também esta semana, o governo deverá começar a liberar os primeiros recursos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600, turbinado até dezembro pela emenda constitucional do estado de emergência. No decorrer do mês, devem sair o Vale Gás e os auxílios para caminhoneiros, taxistas e também para os empresários do agronegócio da cana, que produzem etanol. O dinheiro para tudo está garantido pela venda da Eletrobras, dividendos pagos pelo BNDES e antecipação da distribuição de dividendos da Petrobras, que vai entregar a seus acionistas cerca de 88 bilhões de reais nos meses de agosto e setembro. Valor muito acima do lucro real da empresa, que foi de 54 bilhões, realizado no segundo trimestre do ano. No total, o governo federal embolsa agora cerca de 25 bilhões. Isso dá argumentos aos economistas críticos da atual política de preços dos combustíveis, que dizem que é o governo quem mais ganha com o preço alto do diesel e da gasolina. Mas operadores do mercado financeiro, acostumados a lidar com o sobe e desce das commodities, fazem um alerta. Todo esse lucro vai diminuir na hora em que o preço do petróleo cair no mercado internacional. Para o líder da área de análise da Warren Investimentos, Frederico Nobre, o governo deveria criar uma conta de compensação dos preços, como o Chile criou para compensar as variações do preço do cobre,
o principal produto de exportação do país. O Senado aprovou em março a lei que cria essa conta de compensação, mas a equipe econômica do governo é contra e por isso a proposta está parada na Câmara. As críticas à distribuição dos lucros da Petrobras não param por aí. Para a conselheira representante dos trabalhadores da empresa, Rosângela Busanelli, a Petrobras está cortando investimentos para distribuir dividendos. E isso é um grande risco para a saúde financeira da empresa nos próximos anos. Eu entrevistei Rosângela Busanelli na Agenda Econômica. Você pode ver os detalhes dos argumentos dela no programa, que está no site da TV Senado e no canal do YouTube. Personagens e locais que geralmente não ganham destaque na história oficial vêm tendo a importância resgatada nas celebrações do bicentenário da independência do Brasil. É o caso da região amazônica, que foi o foco de um seminário organizado pelo Conselho Editorial do Senado e pela Universidade do Pará, na quinta-feira. Ao se falar da independência do Brasil, alguns personagens e espaços são esquecidos pela história tradicional. Durante a 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na Universidade de Brasília, professores de universidades da região norte foram convidados para falar sobre a independência por uma perspectiva amazônica. Enfatizar que o processo de independência foi algo muito mais complexo, muito mais incerto e com vozes mais plurais do que uma historiografia tradicional ou uma certa apropriação da memória desse passado demonstra. A gente trabalha há anos, há mais de 30 anos, sobre independência e trazer isso para a universidade pública, uma pesquisa que é feita na universidade pública, é um grande passo. O povo brasileiro é formado, em sua grande maioria, por pessoas simples. E mostrar uma história feita por pessoas simples é importantíssimo. A independência do Brasil a partir do Grão-Pará e a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa nesse período importante da história nacional foram alguns dos temas abordados pelos professores que compuseram a mesa. Aqui a gente consegue discutir uma independência que não é só a do Ipiranga, não é só do que foi feito no Rio de Janeiro, mas uma independência muito mais ampla, com muito mais pessoas envolvidas, povos indígenas, negros, quilombolas. Essa é a independência que a gente tem que pensar nos 200 anos. Uma mesa como essa é importante porque ela traz outros olhares sobre outros sujeitos históricos e também sobre outros territórios. Que é o caso que vai ser abordado aqui sobre a fronteira com a Guiana Francesa, em que aí você tem outros sujeitos, aí você não tem só os sujeitos ligados ao Estado, você não tem só os sujeitos ligados a uma elite letrada, você tem sujeitos outros de composição social, de várias matizes. Então isso é muito importante. A professora Neuma Rodrigues, da Universidade de Brasília, destacou a relevância de receber o evento e trocar conhecimentos com professores de outros estados. É muito interessante, principalmente nesse momento que esse ano é um ano de festa para a UNB. Nós estamos completando 60 anos, E a Universidade de Brasília, ela surge com um projeto de muita pluralidade, de pensar esse conhecimento de uma forma bastante inovadora, a época que foi criado. Então, a gente ter a oportunidade de receber um evento neste momento em que estamos comemorando esses 60 anos é muito enriquecedor. Esse seminário foi organizado pelo Conselho Editorial do Senado, em parceria com a Universidade Federal do Pará. A mesa que foi proposta por uma iniciativa da editora do Senado Federal, ela tenta abranger, não só um eixo de pesquisa territorialmente, ligado muito ao Centro-Sul, mas nessa perspectiva amazônica. Então, acho que justamente divulgar uma produção de conhecimento já consolidada sobre a região. Já na sexta-feira, esse seminário sobre a independência do Brasil pela perspectiva da Amazônia teve uma outra reunião, dessa vez com um painel remoto. A história às vezes esconde personagens e lugares que ajudaram a moldar o nosso presente e futuro. Por volta de 1822, a decisão pela independência do Brasil não era unânime entre a população. A elite agrária brasileira, sim, era muito favorável, mas pequenos trabalhadores, indígenas, escravos e até alguns militares eram contrários a essa adesão forçada ao Império Brasileiro. Foi o que mostraram professores de história no seminário.
Eles contaram que isso resultou em diversas revoltas ao longo do território do país. Tinham vários projetos nacionais, né? Tinham vários projetos de futuro desse país e isso tudo foi resolvido a partir de muito conflito e num momento, durante um período que se estende muito de 1822. O período foi conturbado e, diferentemente de hoje, as notícias demoravam muito para chegar de um lugar a outro. Segundo os professores, na província do Grão-Pará, que ocupava a maior parte da região norte do Brasil, quase um ano depois do Grito do Ipiranga, que aconteceu em 1822, a população ainda resistia a se unir ao Império. Dom Pedro I chegou até a enviar o militar inglês John Pascoe Grenfell à província com a missão de anexá-la ao Império. Foi após muita resistência e a perda de algumas vidas, como na tragédia do Brigue Palhaço, no ano de 1823 em Belém, que o norte do Brasil se juntou de fato ao Império Brasileiro. O papel dos escravos nesse processo foi um dos temas levantados durante a 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Cada vez mais eu penso que para entender o processo de independência da forma como acontece, a gente deve dar visibilidade para esse envolvimento dos escravizados nas lutas da independência. Não somente neste local ou naquele local, mas em várias partes daquilo que seria a América Portuguesa, que se tornou o Brasil. Neste ano, nós comemoramos o bicentenário da independência, e os professores de História na SBPC também falaram sobre a história das comemorações dessa data e da oportunidade que ela traz para conhecermos mais sobre os fatos daquela época. De modo geral, a historiografia que trata das comemorações, como essa da independência, vai nos dizer que é algo que funciona para os governos como uma estratégia de legitimação. Em 1922, quando a Amazônia estava sofrendo o debacle da borracha, essa região, e especialmente o Pará, também precisou reafirmar esse sentimento, né, da brasilidade. Então, em 1922, comemorar o centenário da independência, era reforçar essa brasilidade, esse pertencimento de uma nação, de um povo a uma nação, sobretudo de um povo que vivia na periferia. História não quer dizer exatamente apenas de passado. Quando a gente vive a história, quando a gente vive o tempo histórico, a gente vive essa conexão entre o passado, o presente e o futuro. 200 anos após a proclamação da independência, uma pergunta que se renova a cada período da história permanece atual. Que Brasil é este? Esse é o nome da série que estreia hoje, 1º de agosto, aqui na TV Senado. Como parte da celebração dos 200 anos da independência, a TV Senado lança uma programação especial. Estreia hoje, às 8 da noite, Que Brasil é este? Uma coletânea de depoimentos inéditos de intelectuais e líderes de destaque em diversos setores. A repercussão da sua fala na COP foi internacional. Aquilo que afeta povos indígenas afetará todo mundo. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola. Não se fala da participação popular. São usados, fazem guerra, morrem, mas o herói é Dom Pedro, é sempre quem manda, né? As mulheres têm que entender que chegou a nossa vez, chegou a nossa vez. Eu acho que muito do mal-estar do século XXI tem a ver com essa sensação de estarmos sozinhos, sozinhas. E política pública, assim, é primordial, porque é quem orienta uma nação, quem orienta um povo, né? Tudo isso é fruto da democracia, por isso que eu acho que é uma maravilha você viver num país democrático. Que Brasil é este? Nesta segunda, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As entrevistas da série Que Brasil é este foram conduzidas pelos jornalistas Renata de Paula e Érico da Silveira. Não perca, toda segunda-feira às 8 da noite, com reprise nas sextas às 9 da noite. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.